Boa tarde a todos. Estamos aqui, como Larissa muito belamente citou na prece, terminando, mas continuando, né? A rigor, a gente termina com esses dois capítulos, capítulo 10 e capítulo 11 da segunda parte, a segunda parte, para que a gente adentre as leis morais. Ocupações e missões dos espíritos. É interessante essas perguntas, né, que Kardec elabora para esse capítulo, porque aqui ele está falando do trabalho que não é o trabalho da personalidade humana, né? Porque, em geral, nós que estamos encarnados, a gente tem muita preocupação sobre os nossos afazeres neste mundo, né? Não apenas a preocupação do trabalho material, né? Do nosso labor profissional, mas as nossas atribuições em família, na sociedade. E aqui ele está chamando a atenção para as ocupações na erraticidade, enquanto a gente não está encarnado num determinado mundo, e para as missões que às vezes nós nos comprometemos antes de vir. E aí tem uma questão aqui que ele até aborda, que às vezes a gente que ignora essas missões, mas Deus nos coloca no caminho para poder fazer a nossa missão. Às vezes somos nós que fugimos dela, né? Seja dentro da família, seja dentro do ambiente social onde a gente está, mas que invariavelmente todo espírito tem uma ocupação, né? Que não há ócio, não há isso de o tempo que a gente vê. Exatamente. Esse tempo que a gente vê, às vezes, os espíritos até relatando na literatura, né? Devagar, de se perder, né, em cenas até às vezes deploráveis, é na verdade um desencontro de si mesmo, né, uma espécie de desconexão, se a gente puder utilizar essa palavra, com o trabalho que ele deveria exercer, em qualquer lugar, né, porque em qualquer lugar sempre há trabalho a fazer. E é interessante porque nessas questões a gente vai ver que mesmo os imperfeitos, o que é um grande alento, que somos nós, né? Estamos imperfeitos. Mas podemos ser úteis e Deus nos aproveita sempre, né? Aí, gente, antes de começar as questões propriamente ditas, eu trouxe aqui 3 textos, 3 fragmentos, para a gente pensar em linhas gerais sobre as questões que Kardec aborda aqui. A primeira questão fala sobre o repouso, né? Essa questão, ela é abordada por Manuel Filomeno de Miranda na obra Transição Planetária. Boa tarde, Pedro. E aí ele vai dizer que o repouso para o espírito é, na verdade, o trabalho, né? Que enquanto no mundo espiritual ele está desencarnado, e ele faz essa reportagem do livro, enquanto no mundo espiritual os espíritos se envolvem em outros trabalhos, eles descansam dos trabalhos que deixaram. É lógico que aqui, como nós estamos encarnados, nós temos necessidades de repouso do corpo. Mas isso abre a nossa mente para pensar que mesmo quando a gente está se envolvendo em outro trabalho, a gente também está refazendo as nossas energias, né? Então, por exemplo, uma leitura edificante, um trabalho de assistência, ao invés de nos cansar, pode, ao contrário, restabelecer as nossas forças, né? Um outro texto está na obra Libertação, de André Luiz. Essa obra ela é muito forte e ela fala de um caso grave de obsessão. E nessa obra em especial, ele fala sobre uma obsessão que é feita em relação a uma moça chamada Margarida. E aí ele cita algumas entidades, aqui ele está falando de espíritos desencarnados, que se deixaram permitir enveredar pelo caminho do mal. E aí ele cita assim: uma falange de entidades inconscientes que se apropriaram das suas forças, vampirizando-a num processo intensivo, que haviam sido trazidas por hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Então, quando Kardec pergunta, por exemplo, né, que na questão 558, os espíritos têm outra coisa a fazer do que melhorar-se pessoalmente? E aí os espíritos respondem que eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus. É lógico que um espírito que esteja servindo ao mal não está diretamente executando a vontade de Deus,
Mas em um determinado momento ele tinha um livre-arbítrio e ele escolheu afastar-se deliberadamente dessa harmonia e da vontade de Deus e acaba servindo a uma falange de espíritos que está destinada ao mal, por livre e espontânea vontade. Mas a grande questão que a gente se pergunta é: por que Deus permite esse tipo de coisa, né? Porque ao lado da aflição há também um consolo, há também um remédio, né? Há também a assistência. Ao lado de processos graves de obsessão, há equipes do mundo espiritual que visam dar assistência para que essa pessoa se liberte dessas amarras, né? Então, no frigir dos ovos, uma pessoa, um espírito que se destina a esse tipo de ação, por uma ação deliberada, ele temporariamente está ignorante, mas com o tempo a sua consciência vai se despertar e ele vai perceber que há outro horizonte para ele poder trabalhar. E aí é por isso que na questão 559, né, quando Kardec pergunta sobre espíritos inferiores imperfeitos, todos têm deveres a cumprir, né? Então, mesmo aqueles que estão imperfeitos e estão fadados ao mal, servem de uma forma inconsciente para um propósito maior sem o saber. Então, quando a gente analisa, por exemplo, esse caso de libertação, a gente vê que a obsessão é um processo degenerativo, que o objetivo dos obsessores é arrancar ela da vida, mas que no fundo, há um propósito maior de salvação, que é mostrar esse lado da reparação e do progresso dos espíritos. Então, nem sempre assim, digamos assim, numa análise superficial, a gente consegue entender como que espíritos inferiores podem ter deveres a cumprir na criação. Mas quando a gente observa a solidariedade das reencarnações, né, que o progresso ele se dá sempre, mesmo que de uma forma lenta e gradual, a gente vai percebendo como tudo acaba caminhando para a harmonia. E aí é interessante porque na fala dos obsessores, né, daqueles que se acham os senhores do processo, acham que têm o absoluto controle da vida dela nas mãos, né? Se diz assim: nós podemos fazer dela o que nós quisermos, né? Ela é a nossa vítima, a vida dela está nas nossas mãos. E eles não conseguem perceber que acima deles, muito acima deles, estão os benfeitores com paciência e com tolerância para poder levar eles a essa compreensão. Vocês teriam ideia, o benfeitor da obra, ele se deixa confundir por um operário desse espírito que se julga o Senhor das Trevas, né? Se coloca numa postura, inclusive, humilde, de atender aos caprichos dele para o ajudar, né? Então, assim, a sabedoria divina, ela é muito grande e a gente vê como Deus definitivamente não violenta ninguém, mas faz com que a gente sirva aos seus propósitos, né? Esperou um momento bom da mãe de Gregório. Isso. Né? E justamente esperou aquele momento que ele estava na indecisão entre o bem e o mal e foi ajudá-lo. Na verdade, foi um trabalho muito bonito. Exatamente, pois é. E o benfeitor tinha uma ligação especial com Margarida, né? Tanto que quando ele a vê, ele fica compadecido. Era uma antiga filha. Então, qual o pai que, ao ver uma filha naquela situação, não vai, se joga, né, para tirar ela daquela situação? E a gente vê a paciência, né, dele exatamente esperar o momento certo para poder fazer a salvação. Aí Kardec continua a investigar, né, sobre essas funções, sobre essas atribuições que os espíritos têm, e aí ele chega a uma consideração muito importante, que os espíritos têm graus. Isso a gente já sabia, né? Se os espíritos têm graus de perfeição moral, eles também têm graus de missões. Então, um exemplo que ele bota mais para frente, quando eu vou fazer uma edificação, eu tenho o pedreiro e tenho o engenheiro, né? Eles têm capacidades intelectuais e formações, às vezes nem capacidade intelectual, às vezes formações diferentes, mas servem para o mesmo fim, que é construir a casa, cada um com seus papéis, né? E é assim que Deus vai aproveitando. Então,
Ele aproveita essas diversidades dos talentos para o aperfeiçoamento de todos e para que a sua obra da criação assim se estabeleça, né? E aí, seguindo ainda nesse raciocínio, ele vai falar sobre os espíritos de ordem mais elevada, os espíritos puros, né? Na questão 562. Ora, os espíritos, veja só, se as ocupações me ajudam a progredir, se eu sou um espírito puro, teoricamente, perfeito, né? A perfeição que me foi dada a alcançar, relativa, eu não tenho mais para onde ir. Então eu paro de trabalhar, porque se o trabalho é o móvel da evolução, né? A minha ocupação seria o quê, né? A contemplação. Exatamente. Primeiro ponto é esse, que mesmo a perfeição, ela ainda... A gente nem consegue entender o que é isso, né? Mas mesmo a perfeição, ela ainda tem graus de evolução. E o segundo ponto é, parece que o objetivo é chegar nesse ponto. Para quando a gente estiver nesse grau de purificação, aí é que a gente pode ajudar mais. Né? Aí é que a gente é um instrumento mais afinado com a vontade de Deus, né? Porque nessa questão, Kardec pergunta, qual a natureza das ocupações? Questão 562, dos espíritos puros. Receber diretamente as ordens de Deus. O que é isso, né? O que é isso? Transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Aqui ele não está exatamente falando dos profetas, né, que recebiam as comunicações de Deus, porque os profetas ainda eram imperfeitos, né, ainda eram homens com seus desafios. Mas aqui ele está falando daqueles que são os co-criadores com a divindade, né? Eu acho que a gente já falou aqui da obra Evolução em Dois Mundos, né? E aí tem um texto muito bonito que André Luiz coloca assim: no fluido universal, né, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Então é como se os espíritos puros fossem, entre aspas, as mãos de Deus, né, para criar os sistemas, as galáxias, os outros universos que devem haver e ajudar a regular tudo isso. Então é aí que os espíritos se tornam ainda mais úteis e conseguem influir ainda mais, né? E aí Kardec vai perguntar, então não para, né? Não tem fim? Tipo, se nem com a perfeição cessam as ocupações e as missões, é realmente algo incessante? Na questão 563. E os espíritos vão responder, sim, incessantes porque o pensamento está sempre ativo. Então, espíritos puros, então a gente pensa que eles não têm mais um envoltório denso, né? Que o perispírito é o mais sutil possível, mas pelo pensamento eles continuam em atividade com as suas missões divinas. Então isso nunca cessa, porque a morte não existe, então o cessar não existe, né? Parar de trabalhar não existe. E aí quando a gente lembra de Jesus, meu pai ainda hoje trabalha, é justamente esse movimento vivo, né? Não apenas de manter a regulação daquilo que é criado, mas também de novas criações, né? Que a gente nem imagina o que deve ser. E aí ele vai dizer, essa atividade mesmo é um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. Em geral, a gente pensa muito no trabalho, porque é o nosso trabalho humano de remuneração, né? Trabalhar para ganhar dinheiro, para atingir um objetivo, para construir alguma coisa, né? Mas aqui a recompensa é do trabalho. Tipo, enquanto a gente trabalha para aguardar uma recompensa, aguardar um salário, aguardar um elogio, a gente vê que à medida que os espíritos vão evoluindo, a consolação e o prazer é do trabalho, é do oferecer o serviço, né? E aí, gente, então o que a gente viu até agora? Tudo serve à criação e ao tempo que a gente serve, mesmo que de forma inconsciente, isso também colabora para a nossa evolução. Todos nós podemos ser úteis, né? Independente da situação, do mundo onde estejamos, de qual seja o nosso trabalho e também da nossa imperfeição. E essas funções, elas são tão elaboradas quanto mais a gente progride, né? Moralmente. Aí Kardec começa a perguntar sobre os ociosos, né? Por aqueles espíritos
encarnados ou desencarnados que não se ocupem de nada útil, porque é possível que isso ocorra, né? Aqui na Terra, por exemplo, quando a gente tem, né, os espíritos que se furtam de trabalhar, né, cultivam a ociosidade, são mais indolentes, mais preguiçosos, e também no mundo espiritual, quando eu vejo que eu sou convidado a ter os desafios e eu me privo disso, até um momento. Porque como move o progresso, e sem trabalho não há progresso, né, porque é como se a gente paralisasse as nossas forças, até um determinado momento eu posso escolher, optar, como aqui também, né, na Terra, mas vai chegar um momento que nós seremos constrangidos a mudar de conduta, né? E aí os espíritos respondem a Kardec isso, né? Que esse estado é temporário e está subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Ou seja, vai chegar um momento que essa situação vai ficar constrangedora para a própria pessoa que escolheu a ociosidade, que ela vai perceber o tempo perdido, vai perceber que não consegue evoluir e vai ter remorso e vai desejar o trabalho, né? Tem uma obra de Joana, Conflitos Existenciais, que Joana vai falar sobre a preguiça, né? E aí eu anotei aqui alguns trechos. Ela diz assim: a preguiça é um fenômeno anômalo da conduta, cujo centro de atividade é o ego, que somente considera a si mesmo. Ou seja, o preguiçoso é, antes de tudo, um egoísta, porque priva-se. Veja só, o egoísta não é aquele que busca o melhor para si, porque se ele buscasse o melhor para si, ele trabalharia, porque trabalho é progresso. O egoísta é aquele que se fecha na sua própria personalidade, né? Que se sente confortável com aquela situação, né? Parada de ignorância. É natural que atraia espíritos ociosos que se comprazem no banquete das energias animais do paciente, aqui falando de alguém encarnado, né? E conduzido às fases mais graves, de forma que prossiga vampirizado. Então, além da gente não progredir, como nós não estamos sozinhos em lugar nenhum do universo, nem encarnados nem desencarnados, a gente acaba recebendo a influência de espíritos que também cultivam a ociosidade, como os encarnados, e que tentam minar as nossas forças, o nosso fluido vital. Então, é um círculo vicioso, que a pessoa opta pela inação e não consegue sair da inação por ter o reforço de outros espíritos, né? Então veja como a gente precisa se estimular ao trabalho, né? A ter as ocupações, estimular também aqueles que estão subordinados a nós, sejam os nossos filhos, familiares, né? Para ter esse amor pelo servir, e saber que em toda e qualquer ocupação que a gente fizer, nós sempre seremos a soma de muitos. Sempre terão espíritos que se associarão conosco. Quando a gente estuda é assim, quando a gente tem os nossos divertimentos é assim, né? Em qualquer atividade que a gente fizer. E aí Kardec vai começar a perguntar sobre as especialidades, porque é normal que, se eu passe várias encarnações sendo médica, que eu desenvolva um amor por aquela atividade, né? Tenha competências, até intelectuais, para entender o assunto, né? Tenha experiência de vida e tenha também um gosto por aquilo, né? E aí os espíritos respondem a Kardec que sim, mas que tudo isso, todas essas diversidades de experiências, elas não servem exatamente para a gente ter um grande cabedal de conhecimento, mas para que a gente possa, em desenvolvendo aquele trabalho, a gente crescer com o trabalho. Eu achei essa questão, que é a questão 566, muito bonita por conta disso. Porque assim, não é exatamente o que a gente faz, que às vezes a gente busca uma grande missão, né? Poxa, eu queria ter uma missão de, sei lá, salvar muitas pessoas da miséria, né? Queria ter uma missão de criar uma instituição que ajudasse milhares de pessoas. Mas não é exatamente o que se faz, mas como se faz, né? A gente vê que a missão mais elevada é aquela que mais consegue levar... Desculpa a invasão, viu, gente?
levar à transformação dos indivíduos e não exatamente pelo tamanho da tarefa. Então, não importa se é uma faxineira, se é, né, as tarefas mais simples, um marceneiro. Lembre que Jesus escolheu ser um carpinteiro comum. E a grande transformação e a grande missão de que ele era portador, né? E aí Kardec continua a avaliar e ele começa a perguntar sobre as influências dos espíritos nas nossas ocupações e nos nossos prazeres, se eles participam conosco. E aí na questão 567, os espíritos respondem a Kardec que os espíritos vulgares, como diz, e sim, como eles estão ao nosso redor, né, e até convivem conosco, eles se misturam, nos ajudam, em alguns casos, com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres, mas também participam dos nossos divertimentos, porque eles são a mesma coisa que nós, com a diferença que não tem mais o corpo, né? Então, se a gente senta para beber, eles também compactuam conosco daquele momento. Se a gente senta para conversar, eles também se afinam com o teor das nossas conversas, né? E em qualquer lugar é assim. Na obra Pensamento e Vida, de Emmanuel vai dizer, né, que tem um capítulo chamado Associação, que ele fala: todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos e em qualquer providência somos sempre a soma de muitos. Então, por isso a importância da gente escolher com o que a gente se ocupa. Porque não é só se ocupar, né? Lembre do diálogo que Jesus teve com Maria e Marta. Ele visitou Betânia e aí Marta estava preparando a casa para a reunião de mais tarde. Era comum naquela época os cristãos se reunirem na casa de alguém, né, para poder fazer a reflexão em torno do Evangelho, principalmente por contar ali com a presença de Jesus, e comer alguma coisa. Então ela estava cuidando dos afazeres domésticos para poder preparar a casa para mais tarde. E enquanto isso, Maria permaneceu próxima a Jesus, bebendo-lhe dos conhecimentos. E aí Marta reclama com Jesus: Senhor, por que não a recriminais? Eu estou aqui me desdobrando para poder arrumar tudo, enquanto Maria permanece parada aí. E aí a gente vê, né? Ociosidade. E aí Jesus responde: Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa, mas pouca coisa é necessária, apenas uma é necessária. É a melhor parte. Exatamente, você perde a melhor parte. E Maria escolheu a melhor parte. Então, aparentemente, ociosidade, né? Sem fazer nada, apenas ali aproveitando os conhecimentos. Mas aquela parte são os ensinamentos morais que dão força, né? Que dão sustentação, que dão alento, que preparam o indivíduo. E a atividade braçal de Marta não é que não seja importante, lógico que é, porque senão a gente vai fazer apologia à bagunça, né? À desordem. Não é bem isso, mas aproveitar, né? Tem uma obra de Emmanuel, a mesma obra, Pensamento e Vida, que ele vai dizer: as regiões infernais estão repletas de movimento. Tem atividade, trabalho, mas qual é a qualidade disso? Às vezes a gente perde a oportunidade de se dedicar ao melhor. Então, é aquela coisa de servir. Ali, efetivamente, Maria não estava fazendo nada em termos de atividade braçal, mas estava se preparando para servir mais tarde, né? E aí, Kardec, prosseguindo nas questões, ele vai falar sobre essas missões e sobre o tipo, a variedade das missões, né? Por exemplo, na questão 571, ele vai falar sobre o valor das missões. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missões, ou seja, a missão é para qualquer um, ou apenas os puros que têm missões. E aí os espíritos dizem: a importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Ou seja, missão todos nós temos.
Inclusive, a gente pode transformar. E todas são importantes, né? E todas são importantes, todas servem. Uma puxa a outra, né? Exato. E também tem outra coisa, missão todos nós temos e a gente pode transformar as nossas provas em missões. Depende da forma como a gente enfrenta aquilo, né? A gente pode se debater, reclamar, recalcitrar, desobedecer, ou pode aceitar aquilo como oportunidade de reforma, né? De melhoramento nosso e dos outros. Aí o exemplo que ele dá: o fato de você entregar uma encomenda é uma missão, porque aquela encomenda tem um fim para ir de um lugar para o outro, mas é uma missão que é menor. Por exemplo, se eu pensar de uma missão de evangelização da criatura humana, mas tudo serve, como Mara falou, né? Tudo tem a sua utilidade e as missões, elas aproveitam aquilo que o Espírito pode dar. Então, se a gente quer missões mais elevadas, é muito simples. É só a gente se preparar para isso. Veja que a gente está se preparando para isso. As pequenas provas que a gente tem, né? As mágoas que a gente recebe, as dores, né? As aflições que a gente tem na nossa vida, tudo isso são preparativos para a gente ter mais fortaleza moral, para receber provas maiores. Até chegar no ponto que a gente não tenha mais faltas a expiar e que as provas que a gente passe a enfrentar sejam provas para, digamos assim, para colaborar com a missão dos outros. O que eu estou querendo dizer? Tem uma mensagem de Emmanuel, que Emmanuel vai dizer: a cruz que a gente carrega ainda não é a cruz do Cristo. A cruz que a gente carrega ainda é a cruz das nossas faltas. A cruz do Cristo, ela chega depois que a gente já expiou todas as nossas faltas, né? Que a gente não tem mais débitos a reparar e que a partir de agora a gente passa a sofrer por amor. Veja que quando ele veio, ele se humilha perante a crueldade humana, não é porque ele tinha falta para expiar, é porque o grau dele de amor era tão grande que ele se submeteu a isso para fazer com que no futuro, que nem chegou ainda, a gente despertasse a consciência. Essa cruz a gente ainda não tem condição de carregar, né? Mas a gente está se preparando para ela. Então, é uma missão que vai crescendo mesmo, né? Então, é exatamente isso. A missão que a gente tem, além de tudo, é a missão que a gente precisa para desenvolver outras, né? E aí, Kardec vai perguntar sobre exatamente isso, a missão importante, né? Como que a gente pode identificar uma missão, por exemplo, olha assim, poxa, Darcy tem uma missão real no planeta, né? Por exemplo, Divaldo, a gente vê as obras dele, né? Divaldo é um missionário? Né? Uma dona de casa é uma missionária? Não deve ser uma missionária, é uma dona de casa. E aí na questão 575, os espíritos respondem assim: identifica-se uma missão real pelas grandes coisas que o homem realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Aí vamos voltar para o caso da dona de casa, né? Vamos supor, uma mulher viúva que cuida de um filho com deficiência. E aí ela precisa trabalhar para sustentar esse filho, né? Precisa enfrentar, a depender do contexto social, o preconceito. Precisa vencer a carência por ser viúva, tá sozinha, né? Olha quantas lutas essa mulher tem que vencer, né? Todos os dias quando ela acordar, ela tem que recolher o ânimo para poder seguir em frente, não só por causa dela, mas também por causa da criança. É muito desafio. Ela colabora pelo progresso do seu semelhante, né? Se vence, sem dúvida. Ela realiza grandes coisas. Ora, pode não ser uma grande coisa para o contexto do bairro, da cidade, do planeta.
mas para a vida daquele que reencarnou com ela é uma grande coisa, né? É a missão dela. Então é uma missão real, é ou não é? Dentro de casa, ninguém fica sabendo, não sai no jornal, não está no YouTube, não está no Facebook, mas é uma grande missão. Aí a gente vai para Divaldo. Ele realiza grandes obras, sem sombra de dúvida. Ele realiza progresso, né? Conduz ao progresso os seus semelhantes, sem sombra de dúvida. Aí é mais fácil da gente ver. Então é uma grande missão também. Então a missão, ela não necessariamente tem a ver com amplitude, quantas pessoas eu alcanço, mas ela tem a ver com a capacidade de transformação na vida de cada uma. Por isso que Kardec pergunta, a paternidade, questão 582, é uma missão? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Aí ele pergunta, né? A missão, ela é proporcional ao desafio? Sem dúvida. Quanto maior o sacrifício que você faz, por exemplo, o caso do autismo. Ora, vamos ser sinceros, né? Você tem um filho autista, se você tem condições financeiras, é ótimo, né? É difícil do mesmo jeito, mas é melhor. É mais confortável, vamos dizer. Isso. Porque você coloca numa escola que já tem esse tipo de compreensão, né? Você tem acesso à psicoterapia e outras terapêuticas. É mais fácil. É desafiador, mas é mais fácil. Então, o mérito é proporcional ao sacrifício também. Agora, outra coisa. Se por acaso, né, mesmo você fazendo tudo que lhe é possível para ser um bom pai, uma boa mãe, e você não consegue, vamos supor que o desafio seja outro, né? Que seja um espírito que traga muito forte os germes do egoísmo, até por conta das reencarnações passadas. E você não consegue, né? Tolher ainda na infância, quando você poderia ter uma maior influência. Porque você cria o seu filho, mas você não sabe o que vai dar. Você faz o melhor que você pode, né? Dentro das suas circunstâncias, das suas condições, dentro do que você entende sobre ser pai ou mãe, mas você não sabe o fruto que vai gerar dali, porque depende também dele. A gente viu na questão da infância que quando o espírito se assenhoria da sua personalidade, ele volta também com as suas tendências, e aí o que ele aproveitou da época que ele era permeável na infância é o que ele se torna. O pai ou a mãe é responsável por esse fruto que não se desenvolveu? E aí os espíritos vão dizer, né? Quanto mais disposições a criança tem de ser má, a tarefa é mais penosa e o mérito será maior se os pais conseguiram desviá-las. Mas o pai não é absolutamente responsável pelo resultado final. É interessante isso. Ele é responsável, ao contrário, né? Pela boa intenção, pelos esforços que fez em domar. Quanto maior o esforço, maior o mérito. É que vai perguntar, e o outro caso, né? Se o fruto for bom, é mérito dos pais? A gente ouve muito isso, né? Ai, que menino bom, educou direitinho, né? E aí os espíritos vão dizer, ó, Deus é justo, né? Se realmente foi fruto da educação e os pais fizeram um excelente trabalho, mérito para os pais. Mas, vamos supor, um Estevão, né? Quando a gente lê Paulo Estevão, a gente vê que Estevão já era um vaso preparado. Um rapaz obediente, né? Trabalhador, que só dava orgulho para os pais. Ali era fácil, né? Cá entre nós. E aí, gente, antes dessa questão da paternidade, Kardec pergunta sobre as falências, né? Porque assim, aqui a gente está partindo do pressuposto que o espírito tem uma ocupação, uma missão e tudo dá certo. Ótimo, né? Mas nem todos os casos essa missão dá certo. E aí Kardec pergunta, o espírito pode falir em sua missão por sua falta? E aí os espíritos respondem sim, se ele não é um espírito superior. Ou seja, se ele ainda não é puro, ele sempre pode falir nas suas decisões. E quais são as consequências? Aí os espíritos respondem, será necessário recomeçar a tarefa. É essa a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, a missão, a gente vê que ela é dada para o espírito que já tem a experiência.
Então, ele já passou pela prova e pela expiação naquele assunto. E aí ele guardou uma experiência. Mas por ele ter sido bem sucedido em uma experiência, não significa que será sempre, se ainda não é puro. Então, se ele falir, é como uma experiência mal sucedida e que ele vai precisar recomeçar, né? Então, com base nisso, ele termina, né, esse capítulo fazendo um resumo. Então, vou ler aqui o resumo dele. O resumo dele está na forma de notas da questão 584. Ele diz assim: os espíritos encarnados têm ocupações. 584. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. Então, a gente lembra que esse estado errante não é um lugar, mas um estado. Enquanto ele não está encarnado, ele está na erraticidade e, ainda na erraticidade, ele também tem ocupações, né? Por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, ao escrever Transição Planetária por Divaldo Franco, estava na erraticidade, em ocupações, né? Então, ele participou do resgate dos indonésios no tsunami, depois ele participou das reuniões de reencarnação dos espíritos vindos de outras esferas para nos ajudar na transição planetária, e ainda teve tempo de contar tudo isso a Divaldo, para escrever o livro, né? Então, todas essas são ocupações. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Então, uns, como a maioria de nós, estão se preparando, se evangelizando para poder reencarnar. Outros estão colaborando para o progresso de outros mundos. Eu já citei aqui, mas eu volto a citar, na obra Renúncia, né, de Emmanuel, tem uma partezinha que é revelada a principal atividade de Alcione, que decide reencarnar, né? O benfeitor conversando com ela: mas e os teus trabalhos no sistema de Sírios? Não estás cooperando com os benfeitores da arte terrestre? Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração depois do resultado dos seus esforços. Então, ela trabalhava junto com os benfeitores do sistema de Sírios, outro planeta, para inspirações na arte terrestre. Porque às vezes a gente acha que arte é só para, né, apreciação, passar o tempo, mas arte também é conexão com o mundo maior, né? Aí Kardec continua: outros se encarnam com uma missão de progresso, como foi o caso da própria Alcione, que não precisava mais reencarnar na Terra, mas vem com a missão de progresso. Não era o progresso da humanidade, a missão dela era uma missão familiar, para ajudar o progresso dos espíritos da família dela, né? Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades, os povos, dos quais são os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. É o caso, por exemplo, de Ismael, que é o nosso protetor, né? O nosso anjo guardião do planeta. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Tem um capítulo de, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz fala sobre o fogo purificador. Aí ele fala sobre os relâmpagos, né? Explica: vocês acham que os relâmpagos são fenômenos naturais aleatórios? Não são. Muitas vezes é a forma que os espíritos benfeitores utilizam para fazer depurações na psicosfera, limpezas na psicosfera. Veja que coisa. A gente vê, né, os raios caindo assim. Não imagina o que há por trás. Não tem acaso. Não tem acaso. Inclusive, eu sou engenheiro eletricista, né? E aí a gente até hoje fica tentando entender, né? O INPE, por exemplo, tem um sistema que ele faz um mapeamento de possíveis locais onde os raios vão cair,
com alguma antecedência até de dias, mas a gente nunca tem certeza de quando vai acontecer, com que intensidade vai acontecer, porque é um fenômeno imprevisível. E até hoje não se entende por quê. Estudando espiritismo a gente entende, porque atende a desígnios maiores, né? E aí Kardec termina: os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os impuros ou imperfeitos esperam, nos sofrimentos e nas angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhe os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem do qual ainda não podem gozar. E, mais uma vez falando sobre libertação, é exatamente isso que a gente vê, né? Um espírito que sentia uma dor profunda, mas que acaba convertendo essa dor para infligir a dor nos outros. Mas, no momento certo, desperta, né? E aí, gente, a gente passa para o capítulo 11, Os Três Reinos, que é um capítulo super interessante, né? Curto, mas cheio de conteúdo. E a gente vai tentar entender essas questões. Bom, a primeira questão é uma questão básica, da qual a gente extrai já muito conhecimento do capítulo, né? A Larissa vai ler para a gente, questão 585. Então, veja só. Primeira divisão do ponto de vista material. Orgânico, que tem vitalidade, né? Que tem vida, não necessariamente que se mexe, mas que tem vida, né? E inorgânico, aquilo que não tem vitalidade. Do ponto de vista moral, aí a gente tem os três reinos: minerais, plantas, animais e o quarto, que seria o homem. Então, do comentário de Kardec, a gente já consegue extrair muita informação. Primeiro, a matéria inerte, reino mineral, não tem senão uma força mecânica. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estudou lei de atração, força de atração e lei de amor, há a lei de amor mesmo no reino mineral, né? Inorgânico, inerte, mas que estão atraídos por forças. Então, as forças intermoleculares, intramoleculares, é um desdobramento da lei de amor, dessa força de atração. Então, no reino mineral, a gente tem um ensaio de atração da força mecânica, né? Foi assim, inclusive, que a formação, a gênese orgânica se deu. Começou na atração de moléculas. E aí a gente foi tendo a formação das formas e dos compostos orgânicos. As plantas. As plantas, reino vegetal, são compostas de matéria inerte, mas são dotadas de vitalidade. Então a gente vê que planta não pensa, né? Planta não tem inteligência. Planta não tem vontade e, por incrível que pareça, a planta não sente dor. Então, aquilo que a nossa mãe falava: não corte a folha da plantinha, senão ela chora. Não é verdade. Desculpa, mas não é verdade. Elas têm reações. Você consegue escutar o som quando você leva o negócio, você está no do som. Isso. Já. Já. Aí Kardec fala sobre as plantas carnívoras, que parece que tem uma vontade e tal. É estímulo cego. Ou seja, é uma espécie de reação, como é que a gente pode dizer? Mecânica. Uma reação instintiva. Para a gente parece que é como Larissa me fere e eu recuo. Mas, embora seja a mesma reação de recuar, não é por uma ação pensada. É um instinto. Esse meu instinto de recuar talvez seja um instinto até que a gente desenvolveu na época do reino vegetal, mas que hoje já está mais elaborado e tem aqui outras emoções por trás, que a planta não tem. Que aí é a parte toda do complicar, né? Por que a Larissa me feriu? Isso, Mentira, os complexos. É culpa dela. Isso, exatamente. Aí, no reino animal, eles são compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade
e tenha mais uma espécie de inteligência, que ele chama de inteligência instintiva. Ele não é como a planta, tem emoção. Só que essa inteligência instintiva não é exatamente razão, né? Então, o animal, ele tem o senso, a gente precisa entender bem, ó. O animal, ele tem o senso de individualidade, ou seja, ele sabe que o seu limite está circunscrito no seu corpo, mas ele não tem consciência, eu sou um gato, que nem a gente vê no Garfield, né? Que o Garfield tem uma consciência, às vezes, né, mais aprimorada do que muita gente por aí. Não, o animal não tem aquela consciência. Eu sou um gato, eu sou um cachorro, essa é a minha 80ª vida, né? Eu tô nessa família, enfim, não há consciência de si mesmo. Mas ele consegue, logicamente, perceber os limites do seu corpo. E a inteligência instintiva, por quê? Porque todas as ações que ele faz, quando você dá comida a ele, que ele pega, o objetivo dele é não morrer de fome, é saciar a sua fome, né, para que ele tenha sobrevivência. Então a inteligência dele é uma inteligência voltada para a vida prática, da sobrevivência e de atender aos seus instintos. A gente também herdou da fase animal esses instintos, né? Quando a gente sente sono para poder recuperar as forças do nosso corpo, quando a gente sente fome, busca alimento para comer, né? E todas as outras necessidades, a gente está buscando o que a gente ensaiou no reino animal, essa inteligência instintiva para a própria sobrevivência. Quando a gente cuida de preservar a nossa vida, foi também algo que a gente experimentou neste reino. Só que a gente tem algo a mais, que Freud chamava do princípio do prazer, né? Não estou me lembrando exatamente do conceito dele, mas é o conceito do seguinte: embora eu sinta o instinto, por exemplo, eu sinto fome, e aí eu sei que eu tenho que comer para poder matar minha fome, para não morrer de inanição, eu posso esperar para me saciar. E isso tem a ver com uma consciência, né, que o animal não tem. Só que a gente vai ver nas questões que tem diferenças de uns animais para outros. Às vezes, e aí é isso que às vezes nos emociona, né? Que parece que o animal não é só aquela inteligência instintiva. Parece que tem um amor por trás. Mas a gente tem que ter cuidado para não viajar muito. De fato, pode, como esses limites eles não são definitivos, pode haver uma interface com um sentimento em florescência. Mas a gente precisa definir muito bem aquilo que está no reino animal e aquilo que está no reino hominal. Então, os animais têm vontade, é uma vontade determinada, limitada para atender às suas necessidades. Basicamente, em linhas gerais, a gente pode dizer que você não vai ver um animal, por exemplo, privando-se da alimentação para dar lugar a mais tarde ou dar lugar a outro, com a exceção do instinto de maternidade, que a gente vê o animal privando-se de comer para dar a comer aos seus filhos, mas isso não é amor, isso é instinto. Exatamente, porque aquele outro está sob a minha tutela, então ele é movido por um instinto de preservar a vida do outro, mesmo que me custe. Então é como se fosse um instrumento inteligente da natureza, né? Se eu não fizer isso, morremos todos. Exato. E eu sou responsável, mas essa responsabilidade não é consciente. É interessante isso, né, menino? É que nem o João de Barro construindo a casa, né? É uma inteligência, lógico que é, mas, tipo, não é como um engenheiro, exatamente. E aí cada espécie tem uma particularidade, né? Não são todas as espécies de aves que constroem a própria casa. E a função dessa inteligência é prover suas próprias necessidades físicas e conservação. Aí chega o homem. Então, o homem é como se o homem bebesse
em todos os progressos desses reinos, né? Então, Kardec vai dizer, no homem, ele domina as outras classes por uma inteligência especial que lhe dá consciência de si mesmo, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. Tem uma obra de Leon Denis, O Problema do Seu Destino e da Dor, isso é famoso, né? Está no capítulo 9 dessa obra, Evolução e Finalidade da Alma, que ele vai dizer, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. É uma forma mais poética de falar tudo isso. Aí, beleza, 585, ok. Aí na questão seguinte, Kardec vai perguntar isso. Primeiro falando sobre as plantas. As plantas pensam? Então a gente já viu. Não pensam. Só têm vida orgânica. As plantas experimentam sensações, sofrem quando são mutiladas. Aí os espíritos vão dizer, elas recebem as impressões físicas, mas não têm percepções e, conseguinte, não sentem dor. Então, os reflexos que a gente vê são reflexos físicos, que muitas vezes a gente também herdou isso. Aí ele vai falar, a força que atrai as plantas umas para as outras, se a gente pensar o girassol, né, que se posiciona em relação ao sol, isso é obra da sua vontade? Não, não é obra da vontade. É feito assim como uma força mecânica para a sobrevivência. Uma necessidade. Uma necessidade, exatamente. E aí, na questão 589, que é uma das questões mais interessantes, Kardec pergunta, e algumas espécies de planta, né, que parecem ser carnívoras, né, fazer uma armadilha, e aí quem faz uma armadilha usou inteligência. Como explicar, né? Seria uma transição entre a natureza vegetal e animal, e aí os espíritos vão dizer, tudo é transição, nada é semelhante, mas as plantas não pensam e não têm vontade. Então, ainda que seja uma transição, que a gente observe plantas com comportamento, se a gente pode usar essa palavra, né, diferente umas das outras, saiba que é como se fosse a forma que a natureza tem de experimentar força mecânica, reações mecânicas. E aí Kardec vai colocar uma nota dizendo que, assim como o organismo humano também tem automatismos, né, movimentos peristálticos que vão empurrando o alimento em direção ao estômago, né? Enfim. E aí ele continua perguntando, nas plantas como nos animais há uma espécie de instinto de conservação? A planta é só mecânica, então o instinto vai aparecer mesmo no animal. O animal tem instinto. Aí ele pergunta, e nos mundos superiores, como é que acontece, né? E aí é muito interessante isso, que Kardec vai dar até um exemplo mais para frente. Nos mundos superiores, a gente pode pensar que as plantas podem ter outra conformação, né? Podem ter até uma sutileza maior. Provavelmente não tem essas plantas carnívoras, essas coisas meio esquisitas que a gente vê aqui, né? Os animais também. E aí tem até um exemplo mais para frente que Kardec vai dizer, pense, por exemplo, se os animais tivessem habilidades manuais, né? Que coisa interessante não seria se ao invés de patas eles tivessem mãos, né? Mas mesmo assim, planta é planta, animal é animal e humano é humano. Tem essas três gradações, mesmo em mundos superiores. E aí Kardec vai falar sobre animais e o homem, né? Que a gente ainda vê uma similitude, né? Muito próxima de um com o outro. Aí na questão 592, eu acho que é a questão mais filosófica desse capítulo, né? Ele vai falar sobre a similitude do animal com o homem.
Aí na resposta dos espíritos, eles dizem assim: uns querem que o homem seja um animal, né? E a gente às vezes vê isso. Esse negócio mesmo de Black Friday, a gente viu, né? Parecia uma manada em algumas lojas. Eu vi. É. De manhã eu falei, não É. acredito. Mas Isso é, acontece em todo lugar. sim, É dessa maneira. é o instinto. Mas é o homem que se permite agir daquela forma. Estão todos errados. Um homem é um ser à parte, que se rebaixa algumas vezes muito baixo ou que pode se elevar bem alto, né? Ou seja, não é nem querendo falar mal do animal, que como nos exemplos que vocês trouxeram, às vezes a gente vê um animal se comportando melhor do que o homem em algumas situações. Mas é o fato do instinto ainda, digamos assim, o homem permitir o pior que há no instinto. Então veja que como a gente tem a consciência e a vontade, é a gente que escolhe. Aí na questão 593, pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? E aí os espíritos vão dizer, veja só, é verdade que dominam o instinto, mas não vês que agem com uma vontade determinada? Então é um instinto inteligente, que é uma inteligência que está relacionada com os problemas materiais, da própria existência ali daquela vida prática, limitada. É, por exemplo, uma inteligência que não consegue conceber Deus. Veja o nosso caso, né? Pelo pensamento, a gente pode elevar-se a Deus. O animal não tem esse privilégio. Para ele, Deus somos nós, que é o superior a ele. É quem dá ordem, né? Então a gente tem um privilégio muito grande. E aí Kardec, na nota dele, vai falar algumas coisas muito interessantes. A inteligência nos animais são os meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. No homem também, mas não é só isso. Então, a gente herda do reino animal a inteligência como um meio de satisfazer as nossas necessidades físicas. É por isso que a gente constrói obra de engenharia, para a gente ter onde morar, né? Por isso que a gente tem tanto progresso tecnológico na agricultura, que a gente precisa dar conta de, né, dar de comer a todo esse povo. Mas não é só isso. A nossa inteligência deve servir para mais que isso. E aí ele vai falar mais para frente. Se alguns animais são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque ele não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Ou seja, domar animais, né? Educar animais, é justamente uma comprovação de que a inteligência se aprimora. Mas isso não é conquista para o princípio espiritual do animal. É um treino, né? Como a gente cria hábitos. Mas não é uma coisa consciente. É um hábito, digamos assim, uma domesticação, um treinamento, que é mais mérito de quem o treinou do que dele, que aprendeu, né? Porque também o cachorro, a raça ficam mais suscetíveis a aprender o que o outro. Exatamente. E aí ele vai falar sobre linguagem. E aí os espíritos vão falar que todos os animais se comunicam, não necessariamente utilizando a voz. Que alguns, inclusive, têm a capacidade de imitar a voz humana, né? Remedar o que a gente fala, mas isso também não é inteligência. Isso é apenas imitação. Causa da sua bagagem. Isso, exatamente. Por exemplo, se a gente pensar nas formigas, as formigas se comunicam, mas não usam voz. Elas se comunicam por hormônios, pelo ar, né? Mas sempre se comunicam. E aí ele pergunta, os animais têm livre-arbítrio? Questão 595. Eles não são simples máquinas, mas a sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades. Mas a gente não pode comparar com o livre-arbítrio humano. Então ele tem capacidade de escolha. Por exemplo,
O animal está no meio da rua, vem um carro. Ele tem a capacidade de escolha de ficar, ser atropelado ou de sair. Mas é como se ele não tivesse conhecimento da repercussão dos seus atos. Ele não tem consciência e por isso também ele não expia, né? Então, mesmo que um animal cometa algum ato que não era correto, ele não vai expiar as faltas, se ele não tem consciência de si mesmo, diferente da gente. Então, o animal não discerne entre certo e errado. Às vezes a gente vê assim, poxa, que cachorro cruel, né? Mordeu um menino e até levou consequências piores por conta disso. O animal não tem essa consciência. Vou morder porque eu sou perverso. Não há evolução dentro das raças? Não há evolução? Há evolução. Mas o que eu quero dizer é que não há crueldade. Um tubarão que assassina uma pessoa, né? Ou não é por maldade. Isso é nosso. É o instinto. Há diferenças de inteligência. Por exemplo, a gente vê que nem todas as raças de animais fazem isso, né? Tem tanta agressividade. Tem raças que não têm agressividade nenhuma, que são extremamente dóceis. Isso é um progresso. Mas em nenhum caso há consciência, nem na docilidade. Poxa, eu sou mais dócil porque, né, Jesus é o bom pastor. Não há. Aí na questão 597, ele pergunta sobre a alma, né? Os animais têm alma? Tem alma, princípio espiritual. Mas é semelhante à do homem? Não. Então, eles têm princípio espiritual, como todo princípio espiritual evolui, reencarna, mas, primeiro, ele não tem consciência das outras vidas. Tem um filme lindo sobre um cachorrinho. Chorei demais com esse filme. Lindo demais. 4 vidas, né? E aí ele conserva a lembrança. Pela doutrina espírita, aquilo não é desse jeito. Vai chorar copiosamente? Ele não conserva, né? Mas ele vai evoluindo. Você vê, por exemplo, que tem, acho que em uma vida que ele morre atropelado, alguma coisa assim, e aí ele já aprende que colocar-se naquela situação. Não, veja só. É porque assim, no filme mostra que o animal conserva a lembrança dos afetos. Eu lembro aquilo de Larissa, que foi minha dona, e eu procuro Larissa. Pela doutrina espírita, isso não é assim, não existe. Mas, por exemplo, tem algumas coisas no filme que são interessantes. Numa existência ele morre atropelado, aí ele aprende que aquela situação é uma situação de risco. Isso é evolução espiritual e inteligência. Aí ele não se coloca mais naquela situação de risco. Foi aprendizado. Mas ele não conserva a consciência. E a outra coisa ele não escolhe vir como cachorro, agora eu quero vir como gato de Darcy. Não Nem tem mesma isso. raça de cachorro, né? Nem a mesma raça de cachorro. É automático. No filme mostra um pouco isso, porque ele vem que nem sente. Nasceu, vinculou-se. Não, eu não quero vir como chihuahua porque é um cachorrinho muito irritante. Eu quero vir como um pastor alemão, que é mais útil, tem alguma serventia ali, que seja polícia, etc. e tal. Isso. Não funciona assim. Não funciona. Cachorro, depois vem uma cadela. E aí ele se dá conta quando chega, né? Exatamente. Ele ficou espantado quando ele viu. Essa parte é assim, é automático, né? E a outra coisa é a da expiação que a gente já falou, mas assim, tem uma diferença muito grande entre a alma dos animais e a alma humana, né? Ele percebe, digamos assim, os seus limites, né? Percebe ali o que ele faz, que tem que comer, tem que fazer cocô, etc. Mas ele não tem consciência de si mesmo. Ele não preserva isso. Beleza. Aí mais pra frente ele vai perguntar: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Questão 601. E aí os espíritos dizem: sim.
Então, aquela questão, os animais evoluem? Sim. O princípio espiritual vai evoluindo. Dentro da espécie dele, né? Não, Não? não. Isso também é algo que eles deixam bem claro aqui. Ele não precisa passar pela escadinha. Formiga, besouro, escorpião, até chegar cachorro, golfinho, cavalo. Exatamente. Não. Como é, a gente também não sabe. Mas não há ordem pré-definida. Agora também, qual é o critério de evolução? A gente não sabe. O que a gente sabe é que evolui. E aí, é isso que os espíritos vão dizer, que essa é a função, né? Às vezes isso aqui até choca, né? Que o animal, ele está ali a serviço do homem, né? E aí quando a gente vê, né, crueldade, perversidade, que a gente ainda observa, né, entre os humanos em relação aos animais, é na verdade porque nós precisamos nos conscientizar do nosso papel. Nós pertencemos a outro reino que cumpre acolher esses irmãos menores. Tem uma responsabilidade, né? Exatamente, sobre eles. É que nem no trânsito. Tem uma lei no trânsito que o maior tem que cuidar do menor, não é assim? No reino também. E aí na questão 603, Kardec pergunta, mas e nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Por quê? Animal não tem a consciência, né? O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Como tudo evolui, né? A consciência, mas no animal ainda não é. O marco da consciência é quando o princípio espiritual que estava no reino animal passa para o reino nominal. E aí na questão 605, Kardec vai perguntar, mas no homem há duas almas? Uma alma animal e uma alma espírita? Não, é uma alma só com a dupla natureza, natureza animal e natureza espiritual. E aí tem uma resposta aqui, na questão 605A, muito interessante. Os espíritos dizem assim, ó, mas se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa, frequentemente até eles, porque o seu corpo é um ser, veja só, o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, porém ininteligentes e limitados ao cuidado de sua conservação. Evoluem por caminhos diferentes. E aí, para finalizar, a gente tem a mentepsicose. A mentepsicose, ou transmigração das almas, foi uma doutrina que ganhou corpo, principalmente antes de Jesus, né? Na Índia, no Egito, na Grécia, por Pitágoras, que seria o fato de haver uma mistura de reencarnação, que a alma que hoje dava vida a um homem, poderia dar a vida a um animal, né? Da gente voltar como cachorro, tem até filme, né? Falando sobre isso. E aí, em resumo, o que a gente tem é o seguinte, se a gente está observando que tem 4 reinos bem definidos, né? E que existe um progresso espiritual, né? Que determina bem esses reinos, tendo a gente tido a consciência no reino nominal, voltar para o reino animal seria um retrocesso, com todo respeito aos animais. Porque se o ser humano, ele herda do reino mineral a força mecânica, do reino vegetal a vitalidade, as sensações, do reino animal a inteligência instintiva, e com o reino nominal tem a consciência de si mesmo, se a gente voltar para o reino animal, a gente perde a consciência de si mesmo. O que acontece com as experiências que a gente já teve? Essa é a principal questão, né? Então, a mentepsicose, embora tenha tido bastante fama, né? A gente já sabe que ela não é válida por conta de não respeitar a lei de progresso. E aí tem algumas observações interessantes, que é o seguinte, Kardec coloca aqui na nota dele. Ela é falsa no sentido de permitir essa retrogradação.
ela serviu para compartilhar e difundir o princípio da reencarnação, embora não seja perfeita. E o mais importante, que a gente já falou aqui hoje, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Aí Kardec vai citar o exemplo. O espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, a da ave, o do quadrúpede e a do quadro humano. Cada espécie é um tipo absoluto, ou seja, a espécie específica animal, ela viabiliza o desenvolvimento da inteligência em determinados aspectos. Não há escadinha, né, para essa evolução. Agora também a gente não tem ciência de como é essa escolha para cada caso, né? Não tem como saber. O homem possui a sua própria alma, o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais, que é esse conceito de preexistência e sobrevivência ao corpo. E é a sobrevivência do espírito e conservação da sua individualidade após o corpo que nos dá a faculdade de progredirmos, contribuirmos para o progresso e para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, basicamente é isso. Então, perguntas. Quando nós surgimos? Não sei. Quando foi a mudança de reino vegetal para mineral? Não sei. Mineral para vegetal, né? De vegetal para animal, de animal para nominal, não dá para saber.